A graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu venho trazer para vocês mais um devocional. Não reparem, minha voz está um pouco resfriada, mas acredito que dê para ouvir aí direitinho, né? A mensagem que eu tenho aí hoje. Bom, pessoal, vamos lá. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre João Batista. Acredito que, alguns de vocês já devem conhecer a história dele. Que ele foi, assim, um grande profeta, né? Ele veio aí preparando o caminho para Jesus. Mas com isso vieram as perseguições e João Batista, infelizmente, ele foi morto, né? Depois de um período aí pregando a palavra, anunciando as boas novas. Ele foi quem batizou Jesus Cristo, né? Mas João Batista, gente, é interessante porque ele não tinha riquezas, ele não tinha glamour, ele andava pelo deserto, as pessoas iam até ele, de tamanho que eram assim a referência nele, né, em relação a pregar, em relação a anunciar as boas novas. As pessoas tinham aquela curiosidade, aquela sede de conhecer quem que era o Messias, quem que era esse homem que ia vir aí para salvar, né, a humanidade. E assim, é muito interessante. E infelizmente, né, João Batista foi morto. Mas por que ele foi morto? Porque ele teve aí, gente, a ousadia de falar a verdade, né? De colocar o dedo ali na cara das pessoas e realmente falar o que é a verdade, o que era mentira. Ele confrontava as pessoas com a verdade, né? E isso é algo que pouco se vê hoje em dia, né? E João Batista, ele tinha essa unção, ele tinha essa ousadia para fazer isso. E por causa dessa ousadia, ele foi preso, né? E despertou raiva aí nas pessoas. E infelizmente, com isso, foi pedido ali a cabeça dele, né, em uma festa. Olha que tristeza, enquanto uns comiam e bebiam, a cabeça dele estava ali numa bandeja durante uma festa. Por que eu tô trazendo para vocês esse contexto muito raso, viu, gente? Porque tem todo um contexto, tem toda uma história aí por trás mesmo de João Batista, o porquê dessa morte, como que foi. Que se eu entrar em detalhes aqui, a gente vai estender bastante o vídeo. Então, tô dando uma resumida grossa aqui mesmo, né, nessa história. Por que eu trouxe aqui para vocês? Porque João Batista, gente, ele ficou preso um período ali, depois dele ter anunciado as boas novas, depois dele ter preparado o caminho aí para Jesus Cristo, ele ter batizado Jesus, né, ter cumprido ali essa missão dele. Ele ficou preso um período. E nesse período, Jesus Cristo já estava fazendo milagres. Ele já estava lá, ele já estava exercendo, as pessoas já o procuravam, as pessoas já o reconheciam ali, muitos já o reconheciam como Messias, procuravam ele para milagres, para curas. E vem uma pergunta, se João Batista era primo de Jesus, né? Era conhecido dele, ele era um parente dele. Ele ali preso, né? Então vem uma pergunta que eu acredito assim, não tá na Bíblia, tá, gente? Mas pensando humanamente falando, porque são questionamentos que vêm na nossa mente no nosso dia a dia quando estamos passando por problemas, né? Imagina a cabeça de João Batista depois dele ter feito tudo isso, ele ali numa cadeia preso, né? Vamos dizer assim. O que passava pela mente dele, gente? Naquele conflito, sendo torturado ali, apanhava. Isso antes da morte dele, hein? Nesse período da prisão. Será que ele não pensou? Será que não passou pela cabeça dele? Tipo assim, poxa, Jesus Cristo podia vir aqui com essa unção que há sobre a vida dele, com esse poder que há sobre a vida dele. Ele podia vir aqui, me tirar dessa cadeia, fazer um milagre aqui. Vocês acham que isso não poderia ter passado na cabeça de João Batista? É uma pergunta, tá? Porque isso não tá na Bíblia. Isso algo, né, que a gente fica pensando ali naquele contexto. Ainda mais por ele que dedicou a vida dele, dedicou ali o ministério dele a Jesus Cristo. Então, na hora que ele estava precisando, será que isso não veio na mente dele? Uma pergunta. Será que não vieram dúvidas na mente dele? Eu não posso falar, né? Mas fica aí uma interrogação. Sabe por que eu tô trazendo isso para você? Porque quando você tá com problema ou quando Deus fala não para você, qual que é a sua posição? Quando Deus te frustra,
Quando você acha que Deus deveria aparecer para você ou agir de uma forma como você gostaria, você acha que, que a resposta deveria ser de acordo com o que você gostaria? Não, muitas vezes não tem a necessidade de ser de acordo com o que você quer, mas de acordo com o que ele quer. Não é essa a resposta? Mas a gente se perde muitas vezes nesse contexto, porque a gente quer que seja feito o quê? A nossa vontade, não a vontade de Deus. E muitas pessoas não estão preparadas para serem frustradas, né? Não conseguem ser frustradas. Por outra pessoa já é difícil, imagina por Deus, quando Deus fala não vai ser de acordo com a sua vontade, vai ser de acordo com a minha. E aí? Como é que as coisas funcionam? Como é que vai ser? Como que vai ser essa direção aí dentro da sua cabeça? Como que vai ser nos dias de hoje aí essa ansiedade? Como que você vai lidar com isso? Sabe por que eu tô trazendo isso? Porque as pessoas não pregam sobre isso, as pessoas não falam sobre isso com você. Mas vai ter vez, deixa eu te contar um segredo, que você vai jejuar, você vai fazer propósito, você vai clamar e Deus vai falar não. E aí? Quem é você perante o não de Deus? Qual a postura que você vai ter quando Deus falar não? Não quer dizer que Deus está ausente ou não, minto, desculpa. Não quer dizer que Deus falou não para você ou que Deus se posicionou de uma forma contrária à sua, que significa que Ele está ausente. Muito pelo contrário, Ele está presente. Ele está assistindo, Ele está na sua vida, Ele está agindo através de você. Mas Ele vai fazer de acordo com a vontade dele, não a sua. Entende? E é tão interessante, se a gente for pegar aqui e continuar lendo o texto, lá em João Batista, né? Fala um pouquinho sobre João Batista em Mateus 3:3, tá, gente? Só uma referência bíblica aqui. E lá em Mateus 11, versículo 11, é uma fala de Jesus, quando João Batista foi decapitado, quando ele foi morto. Olha que interessante. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e lei profetizam até João Batista. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se você continuar lendo o texto aqui, gente, é mais tremendo ainda. Por que eu estou trazendo isso? Olha o que Jesus fala sobre João Batista. Olha a referência que ele tinha em João Batista. O que ele deixa claro aqui? João Batista, ele cumpriu a missão dele. Não precisava dele ir lá. Porque era para acontecer exatamente dessa forma. Já estava escrito. Já estava planejado o que ia acontecer. Não precisava de Jesus ir lá. Porque o que João Batista veio para fazer, ele já tinha feito. Ou seja, Deus não perdeu o controle. Jesus não perdeu o controle. Por mais que a gente ache que essa situação aqui com a morte de João Batista, tudo estava perdido. O inimigo se levantou ali contra a vida dele, ceifou a vida dele. Jesus poderia ter ido lá, mas não, ele tinha o controle de tudo. Sabe o que ele nos faz entender aqui? Que o caráter e a bondade de Deus é maior do que a dor. Muito maior do que a dor. É ela que tem que prevalecer. O caráter e a bondade de Deus prevaleceu na vida de João Batista, independente da dor. Será que o caráter e a bondade de Deus tem prevalecido na sua vida, independente da dor? Você tem deixado com que isso aconteça na sua vida, independente da dor? Então essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar para você hoje.
Eu sei que às vezes você gostaria de ouvir outra coisa, né? Algo que te traga esperança, que o evangelho é isso, mas o evangelho também é confronto. E nós não vivemos em conto de fadas, nós vivemos a realidade. E você tem que entender que tem dias que Deus vai se calar. E tem dias que Ele vai falar não para você. E que isso não significa que Ele não está aí. Simplesmente Ele disse não. Aprenda a lidar com isso. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Eu vou orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a vida dessa pessoa. Que o Senhor possa direcioná-la, conduzir os passos, ó Pai. Que o Senhor possa dar força, discernimento, ó Deus, nessa caminhada. Em nome de Jesus, que o Senhor possa repousar a tua paz, o teu descanso e o teu entendimento sobre a vida dessa pessoa que está aqui comigo, ó Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e graças a Deus.